Vamos lá, pessoal. Vamos implementar aqui a ação de exclusão. Primeira coisa que a gente precisa para fazer a implementação da ação de exclusão é do nosso método de exclusão lá na nossa classe de negócio, tá? Então a gente vai criar aqui um método public boolean. Por que boolean? Porque ele faz uma exclusão. Se ele não conseguir fazer a exclusão, eu preciso ter uma resposta lá no meu controlador para saber se ele conseguiu ou não, para mostrar uma mensagem se aconteceu com sucesso ou não. Então esse lance da exclusão de repente eu posso querer mostrar assim, não foi possível realizar a exclusão do aluno, né? Então para tratar lá em cima. Então vou botar booleano aqui. Então vou chamar aqui excluir aluno string id aluno. Mais uma vez, poxa, id é numérico, mas por que eu estou tratando aqui como texto? Porque vem lá da camada lá de divisão, a camada de divisão passa para o controlador. Provavelmente muita gente não vai concordar comigo, eu mesmo não concordo muito, de estar usando do tipo aqui string na camada de negócio. O ideal era que o controlador tivesse fazendo essa conversão, porque ele tem que conversar com a camada de negócio como a camada de negócio espera receber os dados. Então, assim, essa conversão toda que eu estou fazendo aqui de integer value off, por exemplo, aqui, ó, na camada de negócio, eu acho que o ideal seria ter feito isso lá no controlador, tá? Mas eu estou fazendo aqui só para simplificar o código lá do controlador. Mas na prática, quando vocês forem fazer, façam lá no controlador. Não faz muito sentido um método que inclui aluno receber um parâmetro diferente do tipo. Então, uma sugestão aí, né, para vocês exercitarem, transforme isso aqui no integer e passe essa conversão lá para o controlador usando lá o try-catch, tá bom? Então vamos lá, excluir aluno. O que eu preciso para excluir aluno? Bom, de cara eu preciso fazer a minha conexão com o banco, né? Então, entity manager em igual mf.create entity manager, beleza. Entity manager.get transaction.begin, ponto e vírgula. Aí o comando de exclusão, eu preciso de uma instância dele para excluir. Eu não posso fazer aqui em.remove. Tá vendo? Ele precisa de um objeto, que esse objeto tem que ser uma instância de aluno. E eu não tenho uma instância de aluno. Eu tenho o ID do aluno. Eu preciso pegar uma referência, uma instância desse cara. Então existe um método que ele é ótimo para isso, que nesse caso você não precisa pegar os dados todos do aluno, você só precisa de uma referenciazinha boba, que é para passar, na verdade você só precisaria do ID. Então a gente pode pegar, em vez de pegar uma entidade aluno, a gente pode pegar referência. Se a gente quiser pegar a entidade também pode. Aluno, ó, aluno é igual, aí ó, em ponto, a gente pode fazer o que? Create carry. Existe o método find. Ó, find. O método find, ele vai lá e pega um cara. Então, qual é o tipo de entidade que eu estou pegando? Aluno. Aluno.class. E qual é a chave primária? O segundo atributo do find é a chave primária. Então é id aluno, só que a chave primária nossa é um integer, né? Então a gente faz integer.value of id aluno. Então aqui eu peguei a referência do aluno, eu peguei o aluno em si. Aí agora eu posso mandar detonar esse cara. Eu venho em.remove aluno. Agora eu falei para o Entity Manager, detona esse aluno. Aí agora sim, get transaction commit close. Só que eu preciso retornar
um valor. Então, simplesmente return true. Se ele não conseguir, ele vai lançar exceção. Existe algum caso aqui que eu não vou conseguir retornar? Digamos que ele não achou o aluno quando eu fiz aqui. Aí ele vai dar um erro aqui dizendo que não conseguiu, tal. Então o que eu faço isso aqui? Esse bloco todo aqui, ó, a gente bota num try e a gente faz assim, ó, try. Então esse cara aqui, todo ele vai pro try. Se ele conseguiu, ele chegou ali no final, return true. Se ele não conseguiu, ele vai entrar no catch. Então, exception o que eu faço se eu não conseguir? Então eu retorno false. Return false. Vai que foi por alguma falha de banco, eu não sei se foi por falha de banco, ou se foi porque ele não conseguiu converter inteiro. Eu posso querer, para facilitar a minha vida, botar uma mensagenzinha lá no console do servidor de aplicação. Então eu boto aqui, ó, erro ao excluir aluno. Aí eu boto assim, ó, mensagem get_message. Ainda posso botar assim, aluno de id, aí id aluno. Aí essa mensagem fica lá no servidor. Aí a gente pode monitorar e ficar olhando lá o servidor de aplicação e vendo, não está conseguindo, vamos ver se é algum problema no banco, tal. Para o usuário não interessa, para o usuário só para dizer assim, não consegui excluir o aluno, consegui, não consegui. Aí o usuário faz o teste dele lá, tal, se qualquer coisa ele aciona a gente. Então beleza, nossa camada de negócio está pronta. Ela recebeu um ID de aluno e vai excluir esse cara. Então agora lá no nosso controller a gente precisa fazer essa exclusão, chamar o negócio. Beleza, quando é que a gente vai chamar? Em que momento? Aí a gente precisa, quando vem uma requisição post para o controlador, ele precisa saber se essa requisição é para incluir, é para excluir, é para atualizar. O ideal era que a gente usasse os verbos HTTP, que a gente viesse aqui e fizesse assim, ó, inserisse aqui, implementasse o método do delete, aqui, ó, insert code do delete, override, método do delete, do delete. O ideal seria que a gente fizesse isso aqui, ó. A gente implementasse o método do delete. Aí como é que seria? Seria assim. Para a gente excluir esse cara, a gente faria tenta. Vou fazer na forma mais simples, depois a gente faz o try. A gente faria o seguinte: aluno do excluir aluno. Excluir. Qual é o parâmetro? Viria assim, teria que vir no get parameter o ID do aluno. Então, para vir o ID do aluno, aqui está assim, ID aluno. A gente de cara, a gente já tem que providenciar isso lá no navio. Aí, se ele conseguir excluir, ele vai vai mandar uma mensagem de sucesso. Se não, ele vai colocar uma mensagem de erro. O que acontece é o seguinte, lá na visão, se a gente for botar aqui na página o botão excluir, para a gente enviar essa informação, isso aqui tem que estar num form. E para a gente acionar o método delete, a gente tem que usar o método, o método do formulário de delete. Só que o browser sobrescreve isso e ele envia esse troço como get. Então o delete não vai funcionar por causa do browser, ele vai quebrar, ele não vai fazer.
Então a gente vai ter que fazer uns cambalachozinhos aqui, em vez de usar o do delete, que seria muito bom usar, mas os browsers eles sobrescrevem, eles alteram e ele não chama do delete. Você pode fazer o seu teste aí e você vai ver. Então, como é que a gente vai fazer para funcionar isso aqui? Primeiro, vamos lá na nossa visão. Isso aqui é um botão. Para eu fazer uma requisição, ele precisa estar dentro de um form, né, de um formulário. Então vamos criar um formulário para cada um desses botões. Então, primeiro formulário, form, o método dele vai ser também post, porque eu não quero ninguém mexendo lá na URL. E a ação dele, eu vou também chamar o meu controlador. Então eu vou pegar eu vou copiar esse cara aqui, ó, que vai ser igualzinho. Minha action vai ser igualzinho esse cara aqui. Tá? Ele também vai chamar o controlador. E agora esse estilo aqui do botão, eu vou botar no form. Pronto. Aí esse botão aqui subiu. Só que agora, em vez de ser button, ele vai ser submit meu type. Por quê? Meu input type, porque eu quero que ele seja, ele vai continuar sendo um botão, só que agora com a funcionalidade de submeter o formulário. Então vai estar lá, excluir, e agora eu preciso dizer qual é o nome desse atributo. Por que eu preciso? A gente vai ver já já. Lembra daquele negócio que eu falei? Quando eu submeter esse formulário, eu estou enviando um atributo. Qual é o nome do atributo? Excluir. Qual é o valor do atributo? Excluir também. É só... Estou usando a mesma coisa aqui, né? Só para ter um valor lá. Quando a gente for passar lá para a ação do controle, isso daqui vai ficar mais claro. Agora, olha só. Eu quero enviar a ação excluir, mas eu quero enviar também um atributo. Qual atributo? Olha só que atributo que a gente está esperando aqui no delete. Ah, eu apaguei aqui. Eu vou desapagar aqui. Eu preciso de um atributo, né, um parâmetro que seja o nome id aluno. Poxa, eu quero enviar esse cara aqui. Como é que eu faço isso aqui? Poxa, eu estou enviando um formulário, eu estou enviando esse botão aqui. Eu posso colocar aqui, ó, o id do aluno, nesse value aqui. Ou eu posso fazer isso, aí o nome do atributo não vai ser mais id aluno, vai ser excluir. Ou eu faço o que? Eu mando isso num input, só que eu não quero que apareça na tela. Esse é só para eu enviar um parâmetro. Então eu digo que é um input escondido. Então eu boto o hidden aqui. Então qual é o nome desse atributo? id aluno. E qual é o valor dele? O valor dele vai ser o id do aluno. Aluno.id. Ó, mesma coisa que ele está mostrando lá. Esse texto aqui eu estou botando aqui no valor. Então, com isso aqui eu estou enviando o valor, o id do aluno, para a minha servlet, né, para o meu controller, nesse formulário aqui. E a mesma coisa vai ser o editar. Então eu vou apagar apagar não, né? Eu vou duplicar esse formulário aqui, só que aqui embaixo, em vez de ser esse style aqui, vai ser esse que eu copiei aqui. E aqui, em vez de ser excluir, vai ser editar. E aqui vai ser editar. E o resto é igual. Então esse cara aqui morreu. Então eu tenho dois formulários, ó. Dois formulários. E o que tem nesse formulário? Tem um campo escondido, que vai passar o ID do aluno. E tem um botão, que para um é excluir, para outro é editar. Quando o cara clicar no botão editar, por exemplo, quando ele clicar no botão excluir, o editar a gente vai fazer depois. Quando ele clicar no botão excluir, lá no meu controle, a gente vai receber um parâmetro com o nome excluir. Então, como é que eu trato isso? A gente vem aqui no nosso do post, aí a gente pode começar a fazer a ação baseado no botão. Como assim baseado no botão?
Vamos entender isso melhor olhando a tela. Deixa eu voltar aqui. Ó, olhando a tela. Esse botão aqui, incluir. Quando eu olho esse botão incluir, vamos olhar lá no código. Botão incluir. Ó, botão incluir. O nome do atributo é incluir e o valor é incluir. Então, se o cara recebeu um atributo cujo nome é incluir, quer dizer que ele acionou esse botão do incluir. Ele acionou esse botão. Por outro lado, se ele recebeu um atributo cujo nome é excluir, quer dizer que o botão acionado foi esse, ou um desses. Se ele, por outro lado, receber um atributo cujo nome seja editar, quer dizer que ele clicou nesse botão. Então aqui no controlador, a gente vem aqui e faz esse, no controle, eu venho aqui ó, no meu método post e eu faço assim, ó, tratando inclusão. Tratando inclusão. Como é que eu sei se é inclusão? If rec.get parameter incluir, ou seja, se eu tenho esse atributo diferente de nulo. Se eu tenho esse atributo, existe uma forma mais legal de fazer isso, que em vez de ser diferente de nulo, que é uma coisa que fica mais legível, que é fazer o seguinte, objects, existe um objeto, ó, objects, com maiúsculo, objects, aí você dá o enter, do Java útil, ponto, non null. Você está dizendo se esse cara não é nulo. Aí abriu, fechou, abriu, fechou, faltou um parênteses aqui. Estou falando assim, se esse cara aqui não é nulo, então eu vou fazer o que? Inclusão. Ah, legal. Qual é o código da inclusão? O código da inclusão é esse aqui, ó. Então esse cara aqui vem por dentro desse if. Se não é inclusão, então eu vou fazer o que? Else, if, aí agora eu vou ver se é exclusão. Então como é que é o meu if? Mesma coisa, objects, ponto, non null, rec, ponto, get, parameter, esse primeiro aqui, excluir. Aí, se ele está na ação de excluir, então aqui vai ser o que? Tratando exclusão. Eu vou botar esse comentário aqui dentro. Tá bom? Se não, se for editar, tratando edição ou atualização, tá? O que você achar mais pertinente. Se você for olhar lá no JSP, ó, incluir, excluir, editar. Então, voltando aqui para o nosso controle, incluir, excluir, editar. É o nome do atributo que vem. Beleza. Então agora, para excluir, como é que eu excluo? Para excluir, a gente chama o nosso método do aluno BO, excluir aluno. E qual é o atributo? rec.get parameter id aluno. Ele recebeu esse cara. De onde é que veio esse id aluno aqui? Veio do formulário que foi acionado. Você pode estar confuso, porque você pode estar pensando assim, poxa, mas eu tenho vários botões aqui. Como é que ele vai saber qual que eu cliquei? Se eu cliquei no excluir, esse aqui se chama excluir, esse também se chama, esse se chama. Vamos ver o código desse HTML. Dá o Ctrl U e você vê o código. Se você olhar, olha só como é que tá. Form. Qual o nome desse cara? Excluir. E desse também. E desse também. Mas
Aí ele chega lá, pô, recebi o atributo excluir. Como é que eu sei que é esse botão excluir e não esse e não esse? Eu não sei, mas eu não estou importando com isso. Por que eu não estou importando? Porque se o cara clicar nesse excluir, ele vai submeter esse formulário. E se ele submeter esse formulário, o atributo ID aluno vai ter o valor 17. Então eu vou trabalhar com esse valor aqui. Esse valor que tem que ser diferente. Se o cara clicar nesse botão excluir, o formulário que vai ser enviado vai ser esse. Então ele vai pegar o atributo ID aluno vai ter o valor 18. Então eu vou excluir o cara certo. Apesar de eu ter componentes com o mesmo nome, mas o ID aluno vai estar setado com o cara do formulário que ele pertence. Então com isso não tem problema. Então aqui no meu código eu tenho aqui, ó, excluir, peguei o valor do ID aluno, do atributo ID aluno. Beleza. Se eu conseguir excluir, mensagem registro excluído com sucesso. Se eu não conseguir, mensagem não foi possível realizar a exclusão. Opa! Então, olha só o que eu estou precisando. Eu vou fazer o seguinte, ó. Home. If, se eu conseguir isso, então mensagem excluída com sucesso. Else, não foi possível, né? Não foi possível excluir. Então assim, ó, mensagem de erro. Não foi possível excluir o registro ou realizar a exclusão. Mensagem de erro. Tá, coloquei aqui mensagem de erro. E no caso de sucesso, a gente bota a mensagem de sucesso. Vou copiar essa daqui. Mensagem registro excluído com sucesso. Registro excluído com sucesso. Então, se for exclusão, ele vai tentar. Se ele conseguir o registro excluído, se não, não foi possível excluir o registro. Nota que eu não preciso do try catch nesse caso aqui. Por quê? Porque lá no meu BO, ele já tem um try catch e ele não tem como chegar uma exceção aqui para cima. Então aqui ele já está tratando. Se ele já está tratando aqui, quando chegar aqui, não tem, quando chegar no controle, não tem como chegar um erro aqui. Então ele vai chegar ou true ou false. Vamos ver se esse troço está funcionando? Clica em salvar todos aqui. Comando aplicação, sair, listar. Demorando um pouquinho, porque primeiro vamos excluir aqui Priscila Bessa. Excluir. Opa, registro excluído com sucesso e Priscila Bessa sumiu da nossa lista. Vamos pagar o Beto Paz. Registro excluído com sucesso, Beto Paz sumiu da nossa lista. Perfeito. Muito bom. Então nós conseguimos fazer a ação de excluir. Vamos implementar a ação de editar? Vamos lá. Vamos prosseguir. Vou fazer nesse vídeo mesmo. Vai ficar um pouquinho comprido, mas não tem problema não. A gente já implementou aqui no nosso JSP a ação de editar. Então aqui eu não tenho muito o que fazer, tá? Eu já disse qual é a ação e agora eu tenho que tratar lá no meu controlador. Quando eu venho aqui no meu... qual é a ideia? Quando eu clico no editar, eu preciso pegar os dados desse cara e preencher. Quando eu clicar aqui no editar, eu tenho que obter os dados desse cara e preencher esses campos aqui com esse dado, e esse botão aqui vai ter que ser um botão que, em vez de se incluir, vai ser alterar. Ou seja, eu vou ter um formulário aqui igualzinho a esse, só que ele
faz uma ação diferente. Ele faz uma ação de alterar em vez de incluir. Primeira coisa que eu preciso ter um meio de recuperar os dados de um usuário, de um aluno específico. Então, vamos lá para o nosso BO e vamos implementar esse método. Então, aqui na classe aluno.bo, a gente vai ter que implementar um método getAluno, que retorna um aluno. Então, public aluno getAluno vai ser string id aluno. Beleza. Então, o que esse método vai fazer? Eu vou ter o meu aluno de retorno, aluno, ponto e vírgula, entity manager em igual a mf.create entity manager em.getTransaction.begin aluno igual rm.find aluno.class integer value of id aluno, beleza, rm.getTransaction.commit, já obtive, peguei o meu aluno, rm.close e return aluno. Esse método não tem muita novidade, né? Aqui você pode estar pensando, pô, professor, mas eu queria pegar esse aqui com HQL, eu posso? Pode. Em vez de fazer assim, você faria assim, ó. Você faria aluno igual em.create carry. Aí qual vai ser o texto? Select a from aluno a where a ponto id igual id aluno. Aí você botaria aqui um ponto set parameter id aluno só que aqui também teria que ser um integer value of id aluno ponto get single result. O get single result ele retorna um tipo que é um tipo object. Então ele não sabe qual é o cara. Você vai ter que fazer um cast. Aí você teria que fazer isso aqui ainda, ó, aluno. Olha só o trabalhão que deu usando HQL. Você fez um HQL que foi complicado. Não foi complicado, né? Só foi grande. Aí você teve que setar o atributo do HQL, né? O ID aluno. Que aqui você diz assim, onde o ID do aluno é... Aí eu vou passar daqui a pouco. Aí você passa o cara. Aí você fala assim, ó, só tem um resultado. Então, get single result. Só que por padrão, o get single result, ele retorna um object do Java. Mas você não está esperando um object, você está esperando um aluno. Então você tem que fazer uma conversão usando cache. Então você vê como é que isso aqui ficou grande. O find já faz isso tudo aqui pra gente. Então a gente vai usar o find. Quando você quer pegar um cara específico e você tem o ID, usa o find. Ah, professor, eu não quero pegar pelo ID, eu quero pegar pela matrícula. Aí não tem jeito, aí você vai ter que fazer com aquele HQL lá mesmo, tá bom? Agora, se você tem o ID, é o find mesmo, é usar o find. Então, beleza, a gente pegou o aluno e retornou. Vou dar uma pausa aqui, só para uma coisa aqui, falar aqui sobre esse excluir aluno. Aqui eu usei o find. Qual a diferença, o problema do find? O find, se essa classe aqui, aluno, tivesse 50 atributos, você aqui nesse caso, você só está querendo remover o aluno. Você não precisaria trazer os 50 atributos. Para você basta o ID, porque você quer dar um delete from tbaluno where id aluno igual tal. Você não precisaria pegar os caras todos. Então você não precisa pegar
a entidade, você precisaria pegar só uma referência. E legal, ele tem isso, ó, get reference. Então, em vez do find, você usa o referência. Esse cara aqui, ele traz só um campozinho e o Hibernate entende. É muito mais leve. Mas ele é específico para esses casos assim, tá? Do exclusão, que você só precisa do ID e tal. Então aqui a gente acabou de dar uma otimizada. Mas aqui não, aqui a gente precisa do find mesmo, porque a gente quer retornar a entidade aluno. Então beleza, a gente já tem o nosso método getAluno. Quando chegar aqui a minha página, o cara clicar no editar, essa requisição vai chegar aqui no controller. Então chegou aqui no post, aqui ó, editar, chegou aqui. Então vou tratar a edição. Se eu vou tratar a edição, eu preciso pegar os dados do usuário que vai ser editado, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer o seguinte, tratando a edição, eu vou rec.setAttribute e eu vou botar assim, aluno editando. Como é que eu pego? Aluno bo.getAluno, método que a gente fez, e vai ser o que? Como é que eu passo esse cara? rec.get parameter id aluno, né? É o atributo que veio daqui, ó, id aluno, do meu botão editar. Então veio aqui para o meu controller. Então tá aqui e eu vou chamar o método getAluno lá do meu BO que a gente acabou de implementar. O que ele vai retornar? Ele vai retornar uma instância de aluno. Eu vou jogar no atributo da minha requisição, com o nome vai ser aluno editando. E essa requisição, quando ela for redirecionada lá para a página JSP, eu tenho esse atributo. Agora, como é que eu uso esse atributo? Bom, no meu formulário, eu quero usar esse cara aqui no meu formulário. Ó, nesse formulário aqui, que tem o field set. Esse formulário aqui é esse formulário aqui. Só que quando eu estou no inclusão, eu não quero setar os valores. Mas quando eu estou na alteração, eu quero. Então, na verdade, apesar de eu querer um atributo, um formulário bem parecido, ele tem várias funcionalidades diferentes. Então eu poderia fazer um monte de if aqui, botar um value aqui para botar e tal. Eu vou fazer de uma forma que eu vou... Parece que eu vou estar duplicando um pouquinho de código, mas eu acho que vai ser melhor. Vai ficar mais fácil da gente dar manutenção e mexer nos formulários, tá? Então, primeira coisa. Se o formulário está editando, se eu estou editando um formulário, é porque eu vim daqui, eu cliquei em editar. Se eu cliquei em editar, eu venho para o meu controller. No meu controle eu setei o atributo aluno editando. Então, se eu estou aqui na página do JSP e existe o atributo aluno editando, quer dizer que eu estou numa edição. Se não existe, é porque eu estou numa inclusão. Então a gente pode fazer um if aqui, ó, que é o seguinte, ó, se if. Aí eu vou fazer um teste. Qual teste que eu vou fazer? Se está vazio o atributo aluno editando, deixa eu ver se eu escrevi certinho. Aluno editando, põe a maiúscula, eu escrevi errado aqui. Se está vazio o atributo aluno editando, então vai ser o field set de inclusão. Se não, vai ser um outro formulário. Aí eu vou duplicar isso aqui, ó. Dupliquei, tá? Tá aqui, aluno editando. Se não, ou eu vou botar not empty, se não está vazio o aluno editando, quer dizer que na verdade não é inclusão de aluno, é edição de aluno. Eu estou fazendo outro formulário, tá? Então aqui vai ser igual,
O nome vai ser... A diferença é que eu vou preencher aqui, ó, tá vendo? Placeholder, nome do aluno, tal. Agora eu vou preencher. Então eu vou botar aqui value. E qual vai ser o value? Vai ser aluno editando, ou seja, o meu atributo é o aluno editando, ponto nome. Porque é o nome do aluno editando. Quem é aluno editando? Lembrando, o cara foi lá no BO, pegou o aluno, a classe aluno, a entidade aluno. Então, o aluno editando é um aluno, uma classe de aluno. Se você vier aqui no método getAluno, ó, é um aluno, ele retorna um aluno. Então, aqui no meu JSP, aluno editando é a classe aluno e ele tem um atributo nome. Então, no campo value aqui do nome, eu boto nome. O que eu vou botar aqui no do idade? Óbvio que eu vou botar idade. E no de matrícula? Matrícula. E esse botão aqui, ó, em vez de ser incluir, vai ser alterar. E aqui também. Alterar. Então agora eu tenho um formulário que ele bota os dados, né? Preenche os dados. Quando o cara clica aqui no botão, recapitulando, né? Quando ele clica no botão editar, ele está passando um ID. Digamos que ele vai passar o ID 17, é exatamente isso que ele vai passar. Ele passa o ID 17 para o controlador. O controlador, por sua vez, ó, controlador, ele vai entrar aqui, ó. Estou no post, não é inclusão, não é exclusão, é edição. O controlador, o que ele recebeu esse atributo ID aluno, né? Ele recebe esse cara aqui. Então ele chama o negócio e fala: negócio, me dá a instância desse aluno. Aí o negócio responde. Ele responde, o que o controlador faz? Ele mete esse valor aqui na requisição com o nome do atributo aluno editando e reenvia essa requisição de volta para a página JSP com esse atributo agora existindo. Quando chega aqui na pasta JSP, eu vejo o atributo aluno editando existe? Está vazio? Ele fala: não está vazio, porque eu acabei de enviar. Ah, não está vazio? Então ele vai entrar nesse aqui. Se ele não está vazio, ele vai entrar nesse, ele vai mostrar esse formulário, o formulário de edição de aluno. Então, beleza. Aí aqui ele vai mostrar exatamente assim. Vamos salvar tudo e ver como é que está isso. Ó, sair, lista de alunos. Ó, editar. Opa, preencheu lá, ó. Edição de aluno, Pedro Silva 12335, dígito 7, alterar. Vou clicar no outro aqui, ó. Opa, Ana Paula. Ó, vou clicar no outro aqui, ó. Bianca Pereira 222, alterar. Ah, legal. Agora eu preciso implementar a ação alterar. Quando eu clicar no alterar, o que vai acontecer? Vamos lá ver. No meu formulário aqui, quando eu clicar no alterar, ele vai fazer uma requisição para minha servlet no método post. E o que vai acontecer? Eu estou aqui no controlador. O nome do parâmetro incluir vai existir? Não, porque o cara não clicou no botão incluir. Aí então ele não entra nesse if. Aí ele vai entrar nesse else. Ele vai perguntar nesse else: existe o atributo excluir? Não, porque o cara clicou no alterar. Então ele não entra nesse else. Existe o atributo editar? Não, não existe, porque o nome do atributo é alterar. Então falta para mim o que? Um else do atributo alterar. Então aí agora a gente vai adicionar mais uma funcionalidadezinha aqui, que vai ser a funcionalidade de alterar. Então, else if object non-null hack.get parameter alterar, quer dizer que ele clicou no botão alterar. Então agora eu preciso tratar alteração, atualização, tratar atualização. Bom, eu preciso passar os dados novos
para a minha classe de negócio alterar. Eu preciso de um método de atualização de dados. Vamos lá criar esse método então. Então, lá na minha classe de negócio, vamos implementar o método alterar aluno ou atualizar aluno, não sei. Mas vamos criar de atualizar aluno. Public void alterar aluno. Tá bom. Primeiro, quando eu recebo um método de alterar aluno, eu tenho que saber qual aluno alterar. Então eu preciso da chave primária. Qual aluno? Então, string id. Por que string se lá id inteiro? Aqui é a história de novo, tá? Lá, quando a requisição vem em texto. String id, nome, qual é o novo nome, né? Estou alterando o nome. String idade, qual é a novidade? Vai que o cara esteja alterando a idade. E o outro nome, o outro atributo que pode ser alterado é o matrícula, string matrícula. Então, beleza, não alterar. Então vamos alterar entity manager em igual a mf.create entity manager.getTransaction.begin. Aí agora eu preciso, primeira coisa, pegar o cara do banco de dados, o atual. Então vamos lá, aluno a igual em.find aluno.class integer value of id. Peguei o cara do banco de dados. Aí ele veio com um dado que está no banco de dados. Eu vou agora alterar esse dado. Em vez de botar aqui, eu vou botar aluno. Aí eu vou fazer o quê? Aluno.set nome altera para o novo nome. Aluno.set idade integer value of idade. Aluno.set matrícula. Então com isso eu estou atualizando. E agora, em vez de usar o persist, eu uso o merge. O merge é o tal do update. Ele pega um cara que já existe e atualiza no banco. Agora é m.getTransaction.commit e em.close. Então, meu método de alterar o usuário é isso aí. Desculpa, alterar aluno. É isso aí. Recapitulando aqui, o que eu fiz? Eu recebi dados novos para alterar o dado no banco de dados. Então, o que eu faço? Primeiro eu pego o cara que está no banco de dados, peguei. Aí agora eu altero o nome dele para o nome que o usuário digitou na tela. Altero a idade dele para a idade que o cara digitou na tela e altero a matrícula dele para a matrícula que o cara digitou na tela. Aí agora eu falo para ele assim, ó, faz o merge, né? Ele salva isso. O merge é diferente do persist que a gente usa quando a gente está incluindo aluno. Incluir aluno, a gente usa o persist. Quando é que a gente usa o persist? Quando a entidade não existe ainda. Eu estou criando uma coisa nova, então não tem o campo ID, não existe, não está setado. Nota que a gente criou um new aluno aqui, ó, e a gente não setou o ID. Agora o merge é quando você já tem esse cara, porque se você pegou do banco de dados, ele já tem o ID dele, tá? Então, tanto que eu estou pegando, que é pelo ID. Peguei esse cara do banco de dados. Opa, peguei esse cara do banco de dados, então ele já existe. Então é merge, porque o merge faz o update. Bom? Então, voltando para o nosso controlador. Chegou aqui a ação de alterar. O que eu preciso fazer? Eu preciso chamar o método de alteração. Então a gente faz aqui aluno bo ponto alterar aluno. Aí agora eu preciso de passar esses parâmetros id, nome, idade e matrícula. Então, como é que eu pego o id? rec.get parameter, abre aspas aqui. Qual é o nome do atributo id lá no meu formulário?
Aí você vai lá no seu formulário, não existe, olha aqui, ó, meu formulário de edição não tem um atributo ID, tem um atributo para nome, tem um atributo para idade, tem um atributo para matrícula. Não tem um para ID. Eu preciso acrescentar. Então vamos acrescentar um aqui. Aí eu vou botar aqui, ó. Vai ser igual aquele cara lá, oculto, tá bom? Então input type hidden, escondido, name, vou chamar de ID, value vai ser aluno editando.id. Com isso a gente já tem o nosso valor, e aí agora a gente pode ir lá para o nosso controller, e o nome do atributo que eu botei é ID. Beleza. Qual é o próximo parâmetro do construtor? É nome. Tô fazendo um trabalho aqui de preguiçoso, tá? É ID, nome, deixa eu ver lá. ID, nome, idade, matrícula. ID, nome, idade, matrícula. Então eu chamei o meu método do meu BO e falei assim, meu camarada, vai lá e atualiza os dados. Ótimo. Se ele atualizou com sucesso, eu boto uma mensagem de sucesso. E se por algum motivo ele deu algum erro, eu tenho que mostrar, dizer que não foi possível fazer o cadastro. Se você for lá no BO, não tem um try catch aqui, ele não trata o erro aqui. Se ele não trata aqui, eu tenho que tratar aqui em cima. Então vamos tratar. Então a gente faz try, aí a gente tenta alterar esse cara dentro do try. Se ele conseguiu, então a gente vai mandar uma mensagem de sucesso, né? Então eu vou copiar aqui a mensagem de sucesso, ó. Deve ter aqui, cadê esse? Aqui, ó, 7 atributos, mensagem de sucesso. Vou copiar aqui, eu vou botar registro alterado com sucesso. Catch exception aí eu vou copiar aqui o mensagem de erro, vou fazer igualzinho aqui, ó. Não foi possível alterar o registro. Nota, aqui eu estou vendo as ações possíveis, né? Se eu estou incluindo, excluindo, editando ou atualizando. Independente dele fazer um desses, ele sempre vai depois pegar a lista de todos os alunos. Então, a princípio, a nossa ação está pronta. Vamos ver se está tudo certinho? Vamos ver lá aqui. Sair, lista de alunos. Pedro Silva. Digamos que não seja Pedro Silva, seja Pedro da Silva. Então clico aqui no editar. Opa, ele trouxe os dados aqui. Da Silva. Alterar. Opa, alterou aqui. Registro alterado com sucesso. Que lindo. Ana Paula. Não, é Ana de Paula. Então vou botar Ana de Paula. Alterar. Funcionou. Que legal. Então nossa aplicação está incluindo, editando e excluindo. Tem um furozinho aqui que vai ficar de desafio para vocês, até porque eu já estou cansado, que é o seguinte: quando eu clico no editar, ele alterou o formulário aqui para, né, alterar. Aí, alterar, editar, aí digamos que você fala assim, ah não quero mais editar não, desisti, eu quero incluir um novo. Cadê o botão de inclusão? É porque, na verdade, você está numa ação de edição, você precisa de um botão aqui, cancelar. E quando você clicar nesse botão cancelar, o que é para ele fazer? É para ele voltar para a ação de incluir. Se clicar no cancelar, é como se ele teria que fazer isso aqui, ó. Puf!
mostrar essa tela. Como é que você faria isso? Você botaria um botãozinho aqui que ele pode simplesmente fazer exatamente o que esse link aqui faz, que é chamar a sua servlet via GET. Só de fazer isso aqui vai funcionar. Vou deixar aqui para vocês isso, tá? Um desafio simplesinho de fazer. E tá aí, nossa aplicação está concluída, fechada, fazendo o CRUD completo e funcionando aí usando Hibernate, Maven, JSP com Servlet no Glassfish. É isso daí, galera. Um abraço para vocês.